Bom, já deu 8 horas, horário de Brasília. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa quinta-feira, Senhor, de reunião, Senhor, para podermos aprender mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude aqui nessa noite para que eu possa passar o conhecimento da melhor forma possível e os meus irmãos possam compreender juntamente comigo e podemos ser edificados como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar em Isaías 59. Vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então aqui no versículo 1 está falando que o Senhor, ele nunca está sem poder para afetar as nossas vidas. Olha o que diz o 2 agora, ó. Mas as vossas Peraí. Saiu de novo. Tem que voltar. Tem que evitar de tocar na tela. Mas eu não toquei. Voltou, gente? Voltou? Ligue o microfone. Voltou. Peraí. Estamos tirando aqui. Peraí. Foi? Voltou? Sim. Voltou, né? Estamos escutando? Então também. Tá. Vamos lá. Então aqui, no versículo 1 do capítulo 59 de Isaías, está falando que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então está falando que o Senhor, ele está disponível sempre para salvar, para nos escutar as nossas orações e para nos atender. Mas olha só o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aqui está falando que às vezes o Senhor não nos escuta, e às vezes nós não somos atendidos por conta das nossas próprias transgressões, que podem nos afastar do Senhor. Então é sempre necessário esse exame, para às vezes ver se a falta de resposta do Senhor não está por conta das nossas próprias mãos, das nossas próprias transgressões, não estão repelindo o Senhor de nos ouvir e de nos atender. Depois em Isaías, temos o 59 ainda, 15 e 16. Então ainda no capítulo 59, vamos ler o 15 e o 16. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou. Eita, tô lendo Samuel. Tá errado. Tô lendo Samuel. Eu vou voltar para cá depois. Falei 59, 15 e 16, né? Uhum. Aqui. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então aqui, nesse contexto, o Senhor estava olhando, ele não viu um justo sequer, ele procurou justiça na terra e não encontrou. E aí, e vendo que ninguém havia, maravilhoso de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Então esse versículo eu li na quinta-feira passada, mas vale a pena reforçar de novo. Então aqui fica claro que o Senhor trouxe a salvação até nós. Eu vi essa semana um debate. Tudo bem? Eu acho que é o seu relógio que tá fazendo parar ali. É possível, então vou tirar ele. E E nesse debate, estava tendo um debate entre judeus e cristãos. E o cristão perguntou para o judeu
se ele conseguia salvar a si mesmo, e este judeu em específico falou que era possível ele se salvar, ele conseguir salvar-se a si mesmo. E esse versículo aqui invalida, porque o Senhor olhou, ele não viu justiça, não viu ninguém enchendo essa medida de justiça que ele esperava. Então, aí no 16 deixa claro, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então mostra que o Senhor viu incapacidade no homem, então pelo seu próprio braço ele teve que trazer essa salvação entre nós. Então esse próprio versículo invalida o que o judeu disse nesse podcast, essa interpelação com o cristão. Então por isso que eu quis reforçar, porque esse tema voltou essa semana, o Senhor colocou de eu repetir esse versículo. E por fim, para finalizar Isaías, vamos para o 61, versículo 1, onde mais uma vez tivemos a profecia do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, que foi aquele cumprimento que o Senhor Jesus trouxe em Lucas 4, quando ele abriu na sinagoga no dia de sábado. Então Isaías fechou aqui, e agora nós vamos para 1 Samuel, versículo 25. Temos muito aprendizado aqui, tanto em 1 Samuel quanto em 2 Samuel. Em 1 Samuel, eu vou dar um resumo, porque são partes muito grandes. Então, para dar tempo de ler tudo, eu vou fazer um resumo das narrativas. Então, 1 Samuel 25 fala de Nabal, né? Fala que Davi, ele estava pastoreando o rebanho dele, e esse Nabal, ele era um homem muito poderoso, e ele tinha pastores pastoreando esse rebanho. E diz as escrituras que Davi cuidou muito bem daqueles pastores. Davi fala que ele funcionou como uma fortaleza. Então, Davi e os seus homens protegeram aqueles pastores, e por conta da presença deles lá, ninguém afligiu, ninguém tentou roubar as ovelhas de Nabal, ninguém tentou atacar os pastores de Nabal. Então Davi, ele foi muito generoso com Nabal, porque ele não conhecia Nabal, e ainda assim ele se prontificou a proteger aqueles pastores e colaborar com aqueles pastores. Mas depois, Davi e aqueles homens tiveram fome, tiveram sede, e necessitaram de uma ajuda de Nabal. Então Davi mandou assistentes perguntarem a Nabal se ele poderia abençoá-lo de alguma forma ali, né? Com alimento, com água para os seus animais e para os homens. E Nabal teve um testemunho de que Davi o ajudou. Então não foi oculto a Nabal que Davi foi generoso com os pastores dele. Mas Nabal foi ingrato e distratou os moços de Davi, né? E os despediu de uma maneira vexatória. E veio isso a Davi, e Davi ficou indignado, porque o bem que ele tinha feito a Nabal, mediante os pastores, Nabal tinha devolvido com mal. Então ele pagou o bem com mal. E Davi se indignou muito, seu senso de justiça para se vingar se acendeu no coração dele, e ele foi tomar vingança. Mas a mulher de Nabal, Abigail, era uma mulher muito sábia. E percebendo ela, através de um moço que veio contar a história para ela, percebeu o pecado do marido e tentou aplacar a ira de Davi, e impediu que o mesmo Davi, que na semana passada cumpriu o evangelho, a não se vingar de Saul, Davi estava prestes a quebrar o evangelho e se vingar de Nabal. Então olha só, o homem que não feriu o homem que queria lhe matar, que era o rei Saul, Davi, nessa semana aqui, a gente já vê que Davi já estava disposto a se vingar. Mas o Senhor usou Abigail como instrumento para desviar a ira de Davi e de Nabal, e o Senhor mesmo foi fazer a justiça. Então ali Abigail, com o gesto dela de humildade, de trazer ofertas a Davi, e de se submeter a Davi, fez Davi ter domínio próprio e desistir de matar a Nabal, e pediu que o Senhor fizesse justiça. E ali o Senhor fez justiça, feriu a Nabal, de alguma forma, e Nabal veio a morrer. E então Davi acolheu Abigail como sua esposa, né? Então o versículo 25 resumiu. O aprendizado que nós podemos tirar aqui, irmão, são dois.
da parte de Davi é quando você tem oportunidade e meios de fazer o bem, e você o pode fazer, o faça, né? Nós vemos isso muito no Novo Testamento, mas Davi tinha os meios, tinha os homens necessários para proteger aqueles pastores, proteger aquele rebanho, e ele o fez, ninguém pediu para ele fazer. Ele se prontificou a fazer um bem que estava ao alcance dele. E a lição que a gente não deve aprender é não agir como Nabal. Então, quando alguém fizer um bem a nós, e nós sejamos generosos e podemos retornar este bem. E foi o que Nabal não fez, e foi o que gerou essa catástrofe sobre a vida dele, onde ele foi morto por conta dessa ingratidão em relação a Davi. Depois, no 28, nós vamos ver uma abominação do rei Saul. No 28 também, eu vou fazer um resumo. Então, Saul ele estava prestes a ser atacado pelos filisteus, e ele estava muito preocupado, muito aflito, e ele não tinha mais Samuel para interceder como profeta. Ele tentou falar com o Senhor, só que o Senhor não respondia a ele, né? E estava claro por conta... Ele feriu a comunhão com Deus, sendo desobediente, principalmente na causa dos amalequitas. E ele não tinha ele não conseguia invocar o Senhor, ele não conseguia ter comunhão com o Senhor diretamente como Davi. Ele precisava do mediador, que no caso era Samuel. Só que Samuel já havia morrido. Então, Saul, ele fez algo que era abominável, né? Ele procurou um médium, um espírita, né? Para poder fazer o espírito de Samuel vir até a presença dele, para ele consultar Samuel. E o Senhor, no livro de Levítico, ele proibiu consultar os mortos a favor dos vivos. Ele já tinha proibido essa prática em Israel. Tanto é que a adivinha ficou com muito medo quando descobriu que era Saul que estava pedindo, né? Só que Saul falou: fique em paz, não vou te fazer nenhum mal, só quero que você consulte a Samuel. E ali a adivinha trouxe um espírito a ele. Saul entendeu que era Samuel, mas o texto não está claro se era Samuel ou não. Mas ali foi profetizado que ele cairia, tanto ele quanto os filhos pereceriam no campo de batalha. Então o desespero de Saul foi o que a gente leu agora há pouco ali no livro de Isaías, né? Às vezes o Senhor não nos escuta, não porque o Senhor não está inclinando os ouvidos, não porque o braço do Senhor não esteja pronto para nos ajudar, mas os pecados de Saul, os do passado e os do presente, de tentar derramar o sangue inocente de Davi, estavam afastando o Senhor dele. Então, ao invés de tentar remediar esta relação com o Senhor, ao invés de se humilhar, se prostrar, pedir perdão e tentar buscar o favor do Senhor, se arrependendo das suas transgressões, ele preferiu pecar e ir por um caminho no qual ele não precisasse se regenerar diante do Senhor, que era o caminho de procurar a médium. Então, a lição que nós temos aqui é a seguinte: nós temos sempre dois caminhos: escolher pecar e não se resolver com Deus, ou tomar o caminho mais árduo, que é evitar o pecado e tentar se redimir com Deus, se humilhando, se prostrando, jejuando e procurando restabelecer essa conexão com o Senhor, se arrependendo dos pecados e passar a viver uma vida santa. Então Saul, ele preferiu a opção número 1, que era não restabelecer os laços com o Senhor e tentar alcançar o seu objetivo de uma forma, mesmo que ele tivesse que praticar uma tal abominação, que era procurar uma adivinha. Então, a lição de Samuel 28 foi essa. E depois, nós já vamos para o capítulo 30, no versículo 6. No 36 diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? Davi, ele estava ausente do lugar que ele estava morando, que era Ziclag, né? Na terra dos filisteus. Mas quando Davi voltou,
nesse meio tempo, eu acho que foram os amalequitas. Os amalequitas, eles praticamente dizimaram a cidade. Não dizimaram, eles atacaram a cidade e levaram o povo cativo. Então, o povo de Siclag, e levaram suas mulheres também, né? E os seus filhos. E o povo responsabilizou Davi, porque se Davi não tivesse se ausentado, eles não teriam sido atacados. Então, Davi tomou toda aquela culpa. Então, o fato dos amalequitas vierem atacarem a cidade e levar o povo cativo, toda a carga emocional de todas as pessoas foram sobre as costas de Davi, né? Ao ponto de quererem apedrejá-lo por isso, olha só. Então, um tipo de angústia. Imagina uma cidade inteira se rebelando contra você. Já é difícil, às vezes, numa igreja, às vezes você cometeu algum pecado, e às vezes a igreja toda te olha mal, já é difícil para você. Agora, imagina uma cidade inteira se virar e te responsabilizar, né? E querer te apedrejar por isso. Então, imagina o nível de angústia que ele estava sofrendo. Só que no final estava dizendo que todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, quando ele não tinha mais ninguém para confiar, quando todo mundo estava atacando, estava sobrepujando ele, ao invés de ele se desesperar e poder até cometer contra a própria vida, ou fugir, ele confiou no Senhor que o Senhor faria algo. E ali o Senhor o fez. Ele confiou no Senhor e mais para frente, o Senhor pediria para ele subir contra os amalequitas e o Senhor daria força para que ele e seus homens resgatassem as suas mulheres, resgatassem as pessoas de Siclag e fosse bem sucedido contra os amalequitas. Então, mais uma vez a confiança de Davi vindo contra o Senhor num momento extremamente difícil. E depois nós vamos pro versículo 24 ainda do capítulo 30, que é onde a gente vê mais uma virtude de Davi ser manifesta. Ó. Então vamos ler o 24 do capítulo 30 ainda. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Então o que aconteceu aqui? Então, como eu disse anteriormente, Davi consultou o Senhor falou para ele pelejar contra os amalequitas, que ele seria bem sucedido. O Senhor tinha entregado os amalequitas nas mãos de Davi. Então Davi foi, uma certa parte da cidade ficou em Ziclag, para cuidar das posses, porque então os amalequitas só levaram as pessoas, e parte deles foi pelejar contra os amalequitas. E aí, quando eles foram bem-sucedidos e pegaram os despojos, as recompensas da guerra, uma parte deles falaram que os que ficaram na cidade não teriam direito a esses despojos, porque eles não foram à batalha. E Davi achou injusto, porque na cabeça de Davi, uma vez que ele foi pelejar por Ziclag, todo cidadão de Ziclag teria direito à mesma parte. Isso até me lembrou daquela parábola do Senhor Jesus, que o apóstolo fala com frequência, que é a parábola do salário, né? Que o Senhor arrenda trabalhadores, né? Então tem uns que começam a trabalhar no nascer do sol às 6 horas da manhã, né? Então tem outros que vão trabalhar às 9, depois meio-dia, depois às 15 horas. E depois às 17, um pouquinho antes do pôr do sol, o Senhor arrendou esses trabalhadores. E aqueles que trabalharam às 6 horas da manhã acharam injusto os das 17 receberem, né? Só que o Senhor tinha prometido o mesmo salário, independente das horas trabalhadas. O salário era o mesmo. Ele não estava pagando por hora, ele estava pagando por trabalho. Então, na cabeça de Davi, a partir do momento que eles foram enfrentar os amalequitas, o povo de Ziclag estava enfrentando os amalequitas, ou seja, a recompensa era para o povo de Ziclag, independente de estarem indo à batalha ou não. Então, para você ver como o senso de justiça de Davi, como ele não recompensava de acordo com o mérito, mas de acordo com o que era justo. Enquanto aquelas pessoas que iriam ser recompensadas pelo mérito de terem batalhado, e não pelo justo. Então, para você ver como o coração de Davi via mais ou menos como os olhos do Senhor. Porque pela parábola de Cristo, Davi viu a semelhança da parábola de Cristo aquela situação. Mostrando que ele era um homem segundo o coração de Deus, também em muitos outros aspectos. Depois, já vamos para 2 Samuel. 2 Samuel, Davi também age de uma maneira espantosa para a gente, porque nos colocaram
no coração de Davi era o seguinte. Eu vou ler primeiro aqui para vocês entenderem do que se trata. Vou ler o 11 primeiro, tá? Depois eu vou explicar o contexto para vocês. Então, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram, e jejuaram à tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi, ele era um homem justo e santo ao ponto de poder jejuar e prantear por Saul, que procurava a sua própria morte. Então, ele não estava chorando a não ser por Jonatas, claro, por Jonatas ele estava chorando por um amor absurdo, né? Davi até falou que o amor que ele tinha por Jonatas era maior do que uma mulher poderia proporcionar para ele, de tanto que ele amava Jonatas. Então, mas por Saul, ele conseguiu se compadecer, se entristecer por uma pessoa que buscava arrancar a tua cabeça a todo momento. Então, olha só o nível de amor de Novo Testamento que Davi possuía no seu coração, né? De amor evangelístico que Davi possuía no seu peito. Depois, em 2 Samuel, vamos um pouquinho mais à frente no capítulo 2, aonde Davi ele vai na contramão de Nabal. Porque olha só o que Davi faz no capítulo 2, versículo 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Então, aqui, qual que foi a situação? O pessoal de Jabes de Gileade, Saul, ele foi humilhado pelos filisteus, o seu corpo, que foi morto na peleja, estava exposto à vergonha. Tinham pendurado o corpo de Saul e para realmente o envergonhar, né? Mostrar que o rei de Israel estava ali, morto, envergonhado. E o povo de Jabes de Gileade pegou o corpo de Saul às ocultas e o enterrou dignamente, deu um enterro digno para o corpo de Saul, tirando a vergonha dele, mesmo morto, tirando o vitupério, a vergonha de Saul. E diferente de Nabal, Davi soube ver este bom gesto e soube ser generosos com estes homens. Então ele pagou bem com bem, diferente de Nabal. Então ele viu um bom gesto e procurou não deixar esse gesto passar em vão. Ele quis pontuar o quão bom foi esse gesto e quis abençoar aqueles homens que tiveram essa disposição de, mesmo seu rei morto, mesmo seu rei não tendo consciência dessa vergonha, eles ainda assim quiseram tirar a vergonha de Saul, mesmo morto, e o enterrar dignamente, lhe dando funeral apropriado. E Davi soube reconhecer e abençoar estes homens. Depois, nós vamos ter o capítulo 3, versículo 13 e 14, onde Davi começa a honrar os juramentos que ele fez no passado. Então, aqui no capítulo 3, no 13 e 14, diz assim: E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, tá. Aqui é uma outra coisa, mas depois... Então, bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbocete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei com 100 prepulsos de filisteus. Então aqui, Davi, você vai ver que ele vai tanto honrar juramentos, quando ele vai querer que os juramentos feitos a ele fossem honrados. Porque lá no passado, Saul preparou uma cilada para Davi, falando que se ele matasse os filisteus e lhe trouxessem 100 prepúcios, ele daria a mão de Mical, sua filha, em casamento. E Saul nunca honrou essa promessa a Davi e deu Mical a outro homem. Então Davi, quando ele estava prestes a fazer uma aliança com Abner, que era, até então ele era o comandante de Saul,
E Abner estava disposto a dar o reino para Davi, porque Isbosete tinha falado mal dele porque ele estava dormindo com uma concubina de Saul. Então Abner quis fazer um acordo, mas Davi só achou justo fazer esse acordo se todos os juramentos prestados por Saul fossem honrados. Então ele queria que esse juramento fosse honrado, que Mical lhe fosse dada por esposa, para que então ele pudesse fazer este novo acordo com a casa de Saul. Então isso é importante, porque Davi ele não estava disposto a fazer juramentos com uma casa se os juramentos passados não fossem satisfeitos, não fossem cumpridos. Então, satisfeitos esses juramentos, e Mical vindo a ser a sua esposa, ele então fez aliança com Abner, e foi nessa ocasião que ele virou não só rei de Judá, mas também de toda Israel. Foi rei de Israel inteira, através dessa aliança com Abner. E depois, ainda no capítulo 3, vamos para os versículos 28 a 29, aonde Joabe faz uma das primeiras maldades. Aqui é onde vocês vão ver. Ó. Então no 28 diz assim: o que Davi depois ouvindo disse, eu vou fazer o contexto depois para vocês entenderem. Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou que se atenha cajado, ou que caia a espada, ou que necessite de pão. Então olha só que maldição pesada Davi jogou sobre Joabe, mas qual que foi o pecado de Joabe? O famoso e velho pecado da vingança, né? Porque o irmão mais novo de Joabe, quando Davi estava batalhando com Isbosete, nessa batalha, Abner matou o irmão mais novo de Joabe. Mas matou no contexto de guerra. Ele até pediu para o irmão de Joabe não o perseguir, ele continuou perseguindo, e Abner matou ele na batalha, de forma honrada, justa, não matou as ocultas, foi uma morte de batalha normal. Só que Abner não se contentou, Joabe, ele percebeu que Davi fez uma aliança com Abner, se indignou, porque na cabeça de Joabe, Abner era um inimigo, e ele remoía esse sentimento de vingança. Então ele propôs uma cilada e convocou Abner de volta. Abner já estava voltando para a terra dele, para a casa dele, e Abner achou que quem estava convocando era Davi em nome de Joabe, mas Joabe estava trazendo Abner para matá-lo de modo enganoso. E deu o golpe no mesmo lugar no qual Abner feriu o irmão dele, na quinta costela, né? Então, qual que foi o problema aqui? Joabe matou Abner de modo injusto, porque ele matou Abner de modo enganoso, às ocultas, premeditou e matou as ocultas. Abner não fazia ideia de que ele seria morto, porque Abner não agiu traiçoeiramente. Ele matou o irmão dele no contexto de guerra, e Joabe matou ele às ocultas para vingar o sangue do teu irmão. E aí Davi jogou essas palavras fortes, por conta do modo enganoso de que Joabe matou a Abner. E depois nós vamos para o capítulo 4, onde eu vou fazer um resumo também. Mas aconteceu o seguinte: o reino de Isbosete, filho de Saul, já tinha sido transferido para Davi, mediante o acordo que Davi fez com Abner. E aí o que aconteceu? Vendo que Isbosete não era um homem mais com poder, os seus próprios servos o mataram. Eu não me lembro se cortaram a cabeça, mas acho que cortaram a cabeça. E foram levar Davi, achando que Davi ia ficar feliz, né? Sim. Só que eles não conheciam muito o rei Davi, né? Acho que eles não se informaram, não estudaram muito bem quem era o rei Davi. Porque se eles tivessem estudado a Davi, eles teriam percebido que Davi não ficou feliz quando Saul morreu. Davi ficou triste. Davi jejuou e se entristeceu por Saul. E foi o que Davi falou para eles, quando eles vieram trazer a cabeça, querendo recompensa, Davi falou, né? Eu me entristeci e jejuei por Saul, né? E o que vocês acham que eu vou fazer se alguém me trouxer a cabeça do filho deles? Vocês acham que eu vou ficar feliz também? E sentenciou aqueles homens à morte, né? Sim. Então eles morreram tentando fazer aliança com Davi, usando a cabeça de Isbosete como presente. Mas Davi
ele decidiu no coração dele amar toda a família de Saul, amar a Saul mesmo sendo seu inimigo, e todo mundo que fizesse mal a Saul de alguma forma, ele iria se indignar e se entristecer. Depois, esse capítulo 5, versículo 7, em especial é para Vânia, porque a Vânia na semana passada me perguntou de Sião. Então aqui está, Vânia, ó, uma citação de Sião como cidade de Davi, ó. Então nós vamos aqui no capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então, Vânia, aqui você vê Sião denominada como cidade de Davi. A profecia de Deus a respeito do Messias seria que o Messias viesse da casa de Davi. Então, tudo relacionado a Davi, tanto o reino, que seria eterno, o reino do Messias, que era eterno, quanto a própria cidade, essa cidade de Davi, essa Sião, se tornou o arquétipo da Nova Jerusalém que desceria para nós. Mas essa é a origem de Sião. Sião, então, foi uma fortaleza que foi denominada cidade de Davi. E aí depois ela ganhou essa conotação em Apocalipse de Nova Jerusalém. E aí os profetas passaram a se referir a Sião como essa cidade prometida por Deus, onde não haveria mais dor, mais tristeza, mais derramamento de sangue, mas só haveria paz. Então aqui uma menção honrosa a Vânia, destacando o que seria essa Sião, tanto falada pelos profetas e mencionada em Apocalipse. Depois nós vamos para o capítulo 7, aonde o Senhor faz a promessa do Messias, né, a Davi. Então aqui, no capítulo 7, Davi, ele se prontifica. Filho, só um minutinho, gente. É cocô, filho? É só xixi? É, só xixi. Desculpa, gente, mas é que senão tem que limpar a criatura. Nossa. Voltando, no capítulo 7, Davi, ele achou injusto ele ter morada, ele ter casa, ele ter um lugar para repousar, para descansar, e o Senhor não ter. Então, ele propôs no coração edificar uma casa para o Senhor. E o Senhor, a princípio, parece que o Senhor foi mal educado com Davi, porque o Senhor falou que ele não precisava de nada, né? Porque tudo é dele, obviamente o Senhor não precisa de casa mesmo, porque ele criou todas as coisas, e não haveria espaço físico que pudesse conter o Senhor. Porque o Senhor é infinito e eterno, nada poderia conter o Senhor. Mas mesmo o Senhor falando isso, e às vezes parecia que o Senhor foi mal educado, mas isso subiu às narinas do Senhor como um incenso agradável. Porque o Senhor, mesmo sabendo que ele não precisava, que ele se agradou da atitude de Davi ter pensado nele, de Davi ter pensado no Senhor, de ter compaixão pelo Senhor, de ter empatia pelo Senhor. E o Senhor não te pedindo, mesmo o Senhor não te pedindo nada. Então essa simples atitude de Davi, de olhar para o seu conforto e falar, eu tenho casa, o Senhor não tem, isso subiu no coração do Senhor de uma forma que ali o Senhor decretou que Davi teria um reino eterno, um reino que jamais iria ser destruído. Mas no passar do tempo nós vemos que a linhagem de Davi, pelo menos a linhagem real, foi destruída e o povo foi levado para a Babilônia. Então, isso fica claro que o Senhor não disse que esse reinado eterno seria por um descendente de sua carne, mas estaria debaixo da sua casa. Então, como a sua linhagem não foi bem sucedida, essa esperança passou a se tornar espiritual. Então, o Messias veio para cumprir essa profecia que o Senhor deu para Davi aqui no capítulo 7, de que o seu reino jamais teria fim. Então, o Messias virá e cumprirá essa profecia que o Senhor fez a Davi, unicamente porque Davi fez esse gesto de amar ao Senhor, sem o Senhor lhe pedir nada, ter essa preocupação com o Senhor. E depois nós temos o capítulo 8, nós vamos ter o sucesso do reino davídico, né? Então Davi, o Senhor prosperou Davi em todas as batalhas,
Tudo que o Davi disputou com a Síria, com os filisteus, com os fenícios, ele foi bem sucedido em tudo e foi uma das únicas vezes na história que Israel teve paz de todos os seus inimigos. E é por isso que o judeu, quando tem as profecias messiânicas, o judeu acredita ainda que o Messias tem que vir nessa figura, porque o Davi vê o Messias muito como Davi, como um general que destruiria todos os seus inimigos e daria esse descanso que teve na época de Davi. Porque o Senhor derrotou todos os inimigos de Davi ao ponto de Israel não ter mais inimigos. E de todos pagarem tributo a Israel, inclusive. Não houve momento assim, só houve depois de Salomão, mas porque Davi conquistou isso, porque o Senhor deu essa conquista mediante a Davi. Então, aqui no capítulo 8 foi para mostrar esse sucesso da dinastia davídica. E depois, finalmente, Davi, aquele que esperava que as pessoas honrassem as suas promessas, os juramentos que fizessem a ele, como nós vimos na causa de Mical, agora foi a vez dele de honrar os juramentos. Ó. Então aqui, vamos ver a partir de qual passagem. Então no capítulo 9, nós vamos ver Davi acolhendo o filho de Jonatas, que estava coxo. Então, e ninguém lhe pediu isso, né? Davi, ninguém veio e falou, olha, lembra da promessa que você fez para Jonatas. O próprio coração de Davi falou, quem ainda existe da família de Saul, para que eu possa ser generoso com eles. Então, mais uma vez, Davi querendo ser generoso com a família do seu principal inimigo. E ali teve Mefibosete, que tinha ficado coxo, né? E Davi lhe colocou um lugar perpétuo na mesa do rei. Então ele poderia comer todos os dias com o rei, ficar na presença do rei, ser sustentado, ter a sua própria moradia, ter o seu servo à sua disposição. Então Davi cuidou de todas as necessidades de Mefibosete e não deixou que nada lhe faltasse, honrando o juramento que ele fez a Saul e a Jonatas, né? Que ele ampararia os seus descendentes quando eles viessem a morrer. Depois, no capítulo 10, Davi é mal interpretado mais uma vez, para variar. Então aqui, deixa eu ver aqui a parte que eu apontei. Ah, sim. Então, o que aconteceu aqui nessa parte? Então, o rei dos Moabitas, ele faleceu, né? E ali, Davi tinha boas relações com o rei de Moabe, e ele queria prestar as suas condolências, prestar a sua tristeza, mostrar o seu lamento para o príncipe que iria assumir, né? Mas ali viram esse gesto de Davi como um gesto oportuno para ele enviar espias e tentar conquistar Moabe. Então interpretaram ele mal mais uma vez. Então ele premeditou fazer o bem e interpretaram mal. E ali se rebelaram contra ele e quiseram atacá-lo, né? Desse modo injusto, porque ele só queria prantear e mostrar tristeza pelo rei de Moabe que morreu. E mais uma vez tentaram pagar mal com bem. Mal com o bem que ele tinha feito, tentaram pagar com mal. No capítulo 11, finalmente, nós chegamos à parte que finalmente Davi apronta. Estava bom demais para ser verdade. Mas observe, irmãos, quantas coisas boas e maravilhosas Davi fez antes de incorrer nesse pecado, né? Quantas virtudes, a multiplicidade de virtudes que ele tinha em diversas áreas. Ele não era um homem bom em uma área específica, ele tinha muitas virtudes. Ele era um homem segundo o coração do Senhor em muitos departamentos, né? E uma coisa que ficou clara aqui, quando ele pecou com Batseba, quando ele veio adulterar, é que o tempo que ele ficou em casa e teve essa cobiça por Batseba, era um momento que ele deveria estar em guerra, que ele deveria ter saído à batalha. Então, qual que é a lição que fica aqui primeiramente? Então, às vezes, quando nós temos um encargo, quando nós temos um dever, e às vezes nós faltamos desse dever,
e escolhemos fazer uma outra coisa, isso pode abrir brecha para um determinado pecado. No caso de Davi, a brecha dele ter ficado em casa e não ter ido para a batalha, no qual era o seu dever naquele momento, por conta da época que ele estava, que era a época do rei ir à batalha, foi dele ter ficado ocioso, viu Batseba se lavando, e ali ele achou ela formosa, ainda perguntou quem era ela, e foi-lhe dito que ela era uma mulher casada, então ele sabia da circunstância, em nenhum momento ele viu Batseba como uma mulher solteira, e ainda assim ele decidiu possuir ela, ter relações com ela, sabendo que ela era a mulher de Urias. E ali aconteceu dele engravidar Batseba nessa relação, ela comunicou ao rei, e qual que era a opção de Davi aqui? Duas. Ou ele confessava o seu pecado, né, e arcava com as consequências, ou ele enterrava o seu pecado e tentava escondê-lo para não ter que arcar com as consequências. E ele escolheu a segunda opção. Ele tentou fazer com que Urias dormisse com a sua esposa, né, para Urias acreditar que a criança fosse dele. Mas por azar de Davi, Urias era um dos seus servos mais fiéis, né, ironicamente, porque ele tentou mandar Urias para casa. Urias ficou com os soldados, dormiu com os soldados. Davi deu uma bronca nele, ele falou, como é que eu poderia ir para casa, comer e dormir com a minha mulher e todo mundo lá na peleja, né? E aí Davi tentou uma segunda vez, né? Deixa eu deixar esse homem bêbado, né? Sem os sentidos. Vou mandar ele alegrão para casa. Aí sim, ele vai para casa e vai fazer a festa com Batseba. Vai achar que o filho é dele. Mas ele não foi. Dormiu de novo na infantaria. E aí Davi falou, vixe, esse cara é fiel demais, eu não vou conseguir, né? Eu vou ter que realmente mandá-lo pro fronte da batalha para ele morrer debaixo das mãos de Joabe. Então Davi pediu para Joabe, mandou uma carta para o próprio Urias. Então Urias estava entregando a sua própria sentença de morte a Joabe. Então olha só a perversidade de Davi, né? Ele maquinou o mal contra Urias, fez ele carregar a própria mensagem de sua própria morte, né? Ele entregou a carta que o mataria a Joabe, para Joabe colocar ele no ponto da batalha onde seria mais feroz, né? Para que certamente ele morresse, porque os principais homens, os homens mais habilidosos do exército rival estariam lá para tirar a vida de Urias. E ali ele matou a Urias, né? Conforme a vontade de Davi. E aí depois vem uma das partes mais belas de 2 Samuel, que é quando vem o profeta Natã interpelar a Davi, né? O profeta Natã veio e contou aquela história, né, do homem que tinha ovelhas e bois e tinha todos os animais, né? E falou do homem miserável, que só tinha uma cabritinha, né? Que dormia até com ele na cama, que ele alimentava e cuidava dela. E aí quando veio o estrangeiro e esse rei precisava matar um animal, em vez de pegar um dos seus muitos animais, ele sacrificou daquele homem, né? E aí Davi se irou e se indignou. E ali o profeta Natã falou que você é esse homem que você está se indignando e está se irritando. E aí vem a primeira diferença entre Davi e Saul. Mas antes de falar disso, vamos ler aqui, ó, o capítulo 12, o versículo 7. Porque aqui, o que eu quero que vocês percebam? A partir dessa parte, nós vamos ver a importância que tem um pai em educar um filho. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então o Senhor, ele vai dar o exemplo de como um pai deve educar um filho. E depois, Davi, mais para frente, vai dar o exemplo de o que um pai não deve fazer com o filho. Então você vai ver, por isso que eu estou pontuando. Olha só como o Senhor cria o seu filho. Ó. Pensa no Davi na qualidade de filho, o Senhor na qualidade de pai. Olha só. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora é o Senhor. Presta atenção qual que é a abordagem do Senhor. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Olha só depois. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha só. Onde o Senhor estava disposto a ir por Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, olha só o que o Senhor falou, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só. Então, como se Davi tivesse pegado a própria espada dos filhos de Amon e cravado em Urias. Embora ele não tivesse feito ato
Literalmente, ele foi o ator da espadada. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, e isso vai se cumprir rapidinho, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E aí então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, olha só, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então observem aqui, né? Então o Senhor, o que é legal no Senhor? Porque antes dele dar uma sentença, o Senhor, ele lança na cara do filho tudo que ele fez pelo filho, né? Para o filho ver o quanto de amor, o quanto de entrega, o quanto de generosidade teve da parte dele, para então mostrar porque, a despeito de toda a bondade que eu fiz com você, você me pagou este bem com mal. Então, o Senhor procura fazer isso para constranger o filho, para convencê-lo do que ele fez era mal. Isso começou pela parábola, mas também para que o filho entendesse que a sentença que viria a seguir seria a justa dele recebê-lo. E foi o que Saul não fez quando ele foi interpelado por Samuel na causa dos amalequitas, né? Saul jogou a culpa no povo, falou que a cobiça era do povo, né? E que o objetivo não era a cobiça, era sacrificar ao Senhor os bois. Davi, de imediato, falou, pequei contra o Senhor. E o Senhor, mesmo antes de Davi pedir perdão, Davi ele só testou o pecado dele. Só que o Senhor já antecipou, o Senhor já te perdoou, não morrerás. Então o perdão do Senhor já veio antes, porque o Senhor conhece se o coração é impenitente ou se o coração é obstinado. Ele sabia que Davi iria se arrepender, então o Senhor já tinha lhe enviado o perdão. Mas olha só como a conduta de Davi em relação ao arrependimento do pecado já foi diferente de Saul, e por isso o Senhor não rasgou o reino de Davi como rasgou o de Saul. Então olha só quantas lições importantes tivemos aqui no capítulo 12. E aí no 13 já começa a se cumprir a profecia do Senhor, né, no capítulo 13. Porque no 13 nós vamos ver Abnom, que é o filho mais velho, se interessar pela sua meia-irmã. Então, era uma relação muito parecida com o que Abraão teve com Sara, né? Sara era meia-irmã de Abraão também, né? E ele se interessou por essa irmã, né? E foi aconselhado de modo terrível pelo seu amigo, né? De que pudesse ficar a sós com ela numa circunstância que lhe fingisse uma enfermidade e ela teria que lhe dar de comer. E aí, nesse momento, ele aproveitou e a estuprou, né? Ela tentou dissuadi-lo, falando que se você pedir ao meu pai, ele não vai negar a mim. Então, a irmã propôs que ele fizesse as coisas direito, né? Que em vez de desonrá-la, ele pedisse, né? Casasse e fizesse o modo correto, como era feito em Israel. Ele ignorou o conselho da irmã, né? E por luxúria, por extremo desejo sexual, a violou. E aqui vem uma frase muito interessante que eu já escutei. Isso acontece muito com a gente com bens materiais, né? Que é a ânsia de possuir e o tédio a ânsia de conquistar e o tédio de possuir, né? Que ele tinha tanta ânsia de conquistar, e às vezes a gente tem tanta ânsia de conquistar uma casa, um celular, um determinado bem material, mas quando ele chega nas nossas mãos, pouco a gente já se entedia e vira uma coisa qualquer. Então foi o que aconteceu com Amnon. Ele tinha tanta vontade de violar a irmã, de ter relações sexuais com a irmã, que quando ele teve e já tinha possuído, lhe veio o tédio. Ah, era isso, tá bom já. E ao invés de assumir as consequências dos seus atos, ele já desonrou, né? Então a irmã falou, você já me fez esse mal de me desonrar. Então se você me abandonar, o mal que você está fazendo de me abandonar é ainda superior ao primeiro, que é o estupro. Então já que você me estuprou, me violou, pelo menos se case comigo, né?
Porque depois nenhum homem vai querer se casar comigo porque eu fui humilhado, eu perdi a minha virgindade. E a virgindade era um bem muito precioso para a mulher, naquela época principalmente. E aí Aminon foi perverso com ela, pediu para tirarem ela da face dele. E aí Absalão encontrou a irmã naquele estado e ficou indignado, e a ira de Absalão se acendeu, e naquele momento ele já premeditava matar o seu irmão. Só que aí vem a primeira falha do rei Davi, né? Fala a palavra que Davi se indignou muito quando ele soube do relato. Porém, não foi pontuado nenhuma atitude, nenhuma disciplina de Davi em relação a Aminon. Então, é como se Davi tivesse sido conivente com o pecado do seu próprio filho. Porque Davi soube do acontecimento. Não é que Davi não soube, né? Ele soube, até se indignou no momento, mas ele não teve a postura que o Senhor teve de confrontar o seu pecado, confrontar o pecado do filho, né? E no modelo que o Senhor colocou em Davi, então mostrar a Aminon o quanto de generosidade e bondade Davi teve por Aminon, como que Aminon pôde fazer essa coisa tão perversa e procurar fazer uma disciplina até pública a Aminon, para que os filhos vissem essa disciplina e a ira de algum dos filhos pudessem meio que se aplacar por saber que o pai puniu e castigou Aminon, que não passou impune. Porque então Absalão, como Tamar era sua irmã consanguínea, era irmã de mesmo pai e mesma mãe, e Absalão viu que Davi não fez justiça, ele não disciplinou Aminon, o ódio e a ira de Absalão foi subindo a cada momento, até que, finalmente, Absalão premeditou a morte do próprio irmão, forjando uma festa, onde até tentou ferir os outros irmãos, mas só ali Aminon que foi morto e foi assassinado no processo. Então aqui a gente vê a omissão de um pai, né, que escolheu não disciplinar o filho, ele viu o erro do filho, né, ele foi manifesto, e ele não confrontou este pecado, procurou não disciplinar este pecado, e essa omissão abriu as portas para Absalão fazer justiça com as próprias mãos. Então ele abriu legalidade para que Satanás trabalhasse ainda mais na sua casa. Depois, nós vamos no capítulo 14, o segundo erro como pai de Davi, né? Que depois Davi expulsa Absalão diante da tua presença, e Joabe propõe uma farsa, né, com uma serva, para que essa serva se passasse por uma mãe que teve um filho que estava afastado por poder ser morto por vingança, mas era todo um teatro para que Davi tivesse compaixão e misericórdia de Absalão e trouxesse Absalão de volta. E ali Davi escutou Joabe, trouxe Absalão de volta. Só que quando ele trouxe Absalão de volta, se coloque no lugar de Absalão, né? Absalão foi expulso pelo seu pai, e de repente o seu pai te chama de volta. No coração de Absalão, de uma a duas, ou meu pai vai me disciplinar, né? Vai me dar uma punição severa, poderia ser até morte, ou meu pai decidiu me perdoar e me acolher, né? Mas Davi trouxe Absalão diante da tua presença e o expulsou novamente. Você vai morar aqui na minha cidade, mas eu não quero te ver na minha face. Então era melhor que Davi não tivesse trazido Absalão de volta, porque ele trouxe Absalão de volta e não trabalhou isso com Absalão. Ele não procurou consolar Absalão, de certa forma, consolar no sentido de se eu tivesse, filho, me perdoa, se eu tivesse às vezes disciplinado Aminon, você não precisaria ter matado seu irmão, né? Ou decidir também perdoar, eu te perdoo por ter matado seu irmão, sinto muito a sua falta, volta para casa do seu pai, eu vou te disciplinar de alguma forma para que não fique impune, mas volta para mim. Mas Davi, ele não puniu, não perdoou, ele não fez nada, ele foi omisso mais uma vez, em relação ao segundo filho. Então ele foi omisso em disciplinar Aminon, e foi omisso ou a disciplinar Absalão, ou a perdoar Absalão.
Tanto é que quando Absalão foi interpelado por Joabe, ele falou: o meu pai, ele nem me disciplina e ele nem me aceita, ele nem me perdoa. Então por que ele me trouxe de volta? E ali Absalão realmente se revoltou de vez e decidiu tirar o reino do seu pai, né? Onde veremos mais à frente. Então olha só o peso da omissão de Davi, tanto com Aminon como com Absalão, gerou situações catastróficas para o seu seio familiar. E aqui já estamos terminando. No 15, né? Davi, para variar, volta a ser perseguido, né? Mas agora, ao invés de ser perseguido pelo seu inimigo, uma dor ainda maior foi causada no seu coração, porque agora ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Agora não era mais o seu inimigo que queria sua cabeça, era o seu próprio filho, nascido do seu ventre. O seu próprio filho queria buscar a sua morte. Olha só, não existe dor maior do que essa, né? Saber que o seu filho quer a sua morte, quer eliminar você da face da terra. E em 16, finalmente, no capítulo 16, a profecia se cumpre, né? Porque, assim como o Senhor falou, como Davi procurou esconder e enterrar o seu pecado de possuir a Batseba, o Senhor prometeu que pegaria um parente de Davi e faria isso de modo manifesto. E ele usou Absalão, né, como personagem deste ato, e Absalão possuía as concubinas de Davi diante de todo Israel. E ali, o que Davi fez de modo oculto com Batseba, o Senhor tornou manifesto, trazendo vergonha para Davi diante de toda aquela nação, né? Então aqui acho que a lição principal do dia de hoje, que nós vemos, duas coisas em Samuel foram muito fortes, né? Que é você saber reconhecer as ações e procurar ser grato e recompensar boas ações. E se você é mal recompensado, ainda assim tentar pagar com bem, não tentar se vingar, né? A gente viu muitas coisas ruins por vingança, né? E o principal papel aqui também é a omissão dos pais em relação aos filhos, né? Então, às vezes, quão importante é você disciplinar para você vir a cortar maus futuros. É difícil, às vezes, vai vir choro, vai vir tristeza, às vezes vai vir revolta, mas você apresentando ao filho, do modo que o Senhor fez, usando o modelo do Senhor, você não dar uma bronca sem motivo. Então você explicar, você primeiramente tentar ser o bom pai, como Deus é um bom pai para nós, para que quando o seu filho errar, você apresentar o bom pai que você é, e ele se constranger, porque ele sabe que você é um bom pai, e o filho sabe que você te decepcionou. Porque como o pai é ruim, o filho não está nem aí, né? Se você vai decepcionar o pai ou não. Mas quando o pai é bom, quando o pai te fez coisas boas, ou a mãe, o filho sabe quando o pai faz coisas boas ou ruins. Então, quando o pai lança isso na face do filho, isso vai constranger e vai sangrar o coração do filho. E esse constrangimento vai abrir portas para que o filho se arrependa e para que o filho aceite a sentença e aceite a punição. Então, o Senhor deu o modelo, e Davi não soube replicar este modelo de modo exemplar, mostrando que enquanto pai, ele foi péssimo. Ele foi bom em muitos outros aspectos, mas ele teria que trabalhar mais a paternidade dele. Então fica isso claro para nós, que às vezes podemos ser muito bons em determinadas áreas, mas que oremos ao Senhor e o Senhor mostre as áreas ruins para nós e nós possamos trabalhá-las com mais afinco, para que podemos sempre agradar ao Senhor. Então aqui está encerrado praticamente 9 em ponto, ó, maravilha. Vou abrir um tempinho para dúvidas agora, quando dou uma hidratada, que eu falei demais. Fiquem à vontade, irmãos. Olê, no 13, era normal irmão casar com irmão? Não era normal, mas aqui nesse caso estava num contexto parecido com Abraão e Sara, porque eles eram meio-irmãos, né? Assim como Sara e Abraão. Então, para meio-irmãos, havia uma certa liberdade, entendeu? Agora, se fosse Absalão e Itamar, não. Aí seria abominação, entendeu? Mas se ele tivesse pedido a Davi, por ser sua meia-irmã, Davi provavelmente teria concedido e nada disso teria acontecido. Mas aqui se trata de uma meia-irmã.
Eles só eram irmãos por parte de pai. Mesmo assim, eles Você não sabe o nome dessa moça nos capítulos onde fala dos filhos? Porque então o Absalão era irmão do Armon, mas a menina não era. Não, a menina era irmã de pai e mãe de Absalão, entendeu? Então, Tamar e Absalão eram irmãos verdadeiros, entendeu? Eles eram irmãos legítimos, porque eles compartilhavam pai e mãe. Agora, Tamar e Aminon, e Absalão e Aminon eram meio irmãos por parte de pai. Eles só compartilhavam Davi, entendeu? As mães eram diferentes. Porque aí depois, lá no 14, fala dos filhos do Absalão, que ele teve filhos e uma filha. Aí ele chamou de Tamar, em homenagem à irmã, mas era filha dele. Isso me confundiu minha cabeça. Não, é filha. Ele homenageou a irmã, entendeu? Agora outra coisa. Será que Davi não corrigiu o filho porque ele já sabia que era uma profecia de Deus, que Deus tinha castigado ele? Não, porque não teria como ele saber de que forma que entraria esse juízo do Senhor, né? Então, ele viu um pecado sendo praticado, e um pecado abominável, né? De violação e de não se responsabilizar, e ele foi omisso. Ele tentou acobertar, jogar panos quentes ali, para não gerar um escândalo. Talvez ele ficasse com vergonha de saber que o filho dele fez isso. A gente não sabe o que motivou Davi a não disciplinar, mas não foi ele não deixou essa brecha para o Senhor trabalhar, porque o Senhor não precisa que o homem faça nada para ele aplicar o juízo dele, né? E nós vimos em Absalão ficou claro que foi isso, porque nós vimos que Davi foi omisso ainda mais com Absalão, né? Sim. Então, em Absalão, a gente pôde ver a omissão que Davi teve com o primeiro filho, né? Então, realmente, ele tinha dificuldades de confrontar os pecados dos filhos, né? E de tentar trabalhar isso com os filhos. Tá, ok. Ele não conseguiu aplicar a disciplina do Senhor dessa forma, né? Mas fica a lição pra gente de qualquer forma. Obrigada. Agora, Vânia, se Absalão tivesse tentado possuir Tamar, aí seria ainda pior, entendeu? Porque eles eram irmãos mesmo, como Marco e Adessa, o Igão e a Thalita, entendeu? Eram irmãos que compartilhavam pais e mães. Porque como ele tem um monte de mulher, esse Davi, né? E confunde a cabeça da gente. Exato. Mas Salomão depois vai confundir ainda mais, né? Ai, não. Mais alguém, gente? Bom, em síntese, Davi foi um excelente rei e um péssimo pai. Exato. Em resumo é isso. Mais alguém? Então vamos encerrar. Pai querido, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa quinta-feira, Senhor, de reunião. Obrigado, Senhor, pelo final do livro de Isaías, onde o Senhor nos mostrou a importância de sabermos que a salvação vem dos seus braços, Senhor, vem das suas mãos, de saber que as profecias messiânicas se cumpriram, como em Isaías 61, onde o próprio Senhor Jesus abriu aquela página e leu para os fariseus na sinagoga de Nazaré. Te agradecemos também, Senhor, pelas lições de 1 Samuel, onde Davi nos mostrou os seus principais atributos, uma generosidade absurda, um amor pelos inimigos, a sua disposição de honrar juramentos e de exigir que os juramentos feitos a ele sejam honrados. Então tinha muita fome e sede de justiça também, Senhor. O homem fiel que ele era em relação a repartir as coisas. Ele não era um cara sovina, um cara que só queria coisas para ele sabia compartilhar todas as coisas. Ele era um homem generoso de coração. Apesar disso também, era um homem que se deixava levar pelos desejos. Foi um péssimo pai, pois era omisso, não confrontava os filhos e os seus pecados, não os disciplinava. Então, Senhor, que todas essas lições e aprendizados, tanto positivos quanto negativos, venham a entrar nos nossos corações para que possamos praticar do modo que o Senhor gostaria que praticássemos, Senhor. Dê-nos força para continuar nesse empreendimento, Senhor. O Novo Testamento já está entregue, agora é somente
Falta o velho, Senhor, para terminarmos este propósito que iniciamos no começo do ano, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortaleça para que possamos entregar esse empreendimento e possamos honrá-lo indo até o final nesses projetos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Está encerrado, amados. Deus abençoe vocês. Boa noite.